Eu sou o professor Flávio Costa, Direito Processual do Trabalho, e nós vamos iniciar o nosso estudo hoje com a primeira aula de Direito Processual do Trabalho, onde nós trataremos acerca da teoria geral do Direito Processual do Trabalho. E a gente começa estudando, lembrando um pouco acerca do surgimento desse direito processual do trabalho, que se confunde, obviamente, com o surgimento de uma justiça do trabalho. Veja que, de há muito, sempre foi uma preocupação em relação aos créditos que são decorrentes da natureza trabalhista. Por quê? Porque os créditos decorrentes do contrato de trabalho, eles têm uma natureza alimentar. Então, com isso, restou uma preocupação desses créditos eles seguirem o mesmo fluxo que os créditos dos demais contratos. Então, vem da França, do ano de 1806, aquele embrião, aquele primeiro pensamento de se tentar separar um fluxo para a cobrança dos créditos que decorram de outros contratos para aquele fluxo que decorra dos créditos decorrentes trabalhista, do direito do trabalho. Então, na França, em 1806, surgem os chamados Conseils de Prud'hommes, ou seja, eram os conselhos de homens prudentes formados pelos representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e também por um juiz togado. Então, esse conselho de homens prudentes ele vai dar origem à Justiça do Trabalho, que posteriormente ele vai ser copiado em diversos outros países. Este mesmo modelo de resolução de processos que decorram da relação do trabalho. No Brasil, em 1903, o Decreto 979 facultou aos trabalhadores do campo a organização de sindicatos que pudessem defender os seus direitos. O Brasil, nessa época, era um país eminentemente rural. A gente tem que lembrar que nesse início dos anos de 1900 ainda não havia uma legislação trabalhista, já que a CLT ela vai surgir apenas em 1º de maio de 1943. Então, na época que estamos falando desse embrião do surgimento desse trabalho, ainda não se tinha uma consolidação das leis de trabalho. Em 1907, no governo de Afonso Pena, surgiram os chamados Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem. Mas esses conselhos também foram constituídos no âmbito dos sindicatos rurais. Por quê?